Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aos Hebreus 11, verso 6. Ministério Pão Vivo. Vem comigo para mais uma lição, ou algumas lições na palavra profética. Ontem, naquele vídeo, a gente viu o anjo intervindo quando ele viu o apóstolo João admirado, espantado, diante do que ele estava vendo, aquela mulher bem vestida, ornamentada e assentada sobre a besta, montada na besta, que também era de cor vermelha, com algumas agravantes. Ela tinha 7 cabeças e 10 chifres, e pelo corpo todo nomes de blasfêmias. João tinha muita razão em ficar espantado, admirado. E como tudo isto falava de mistérios, o anjo interveio perguntando: por que estás admirado? Eu vou te contar tudo que esta besta representa e esta mulher que está montada sobre ela. Mas antes que a gente entra nos detalhes, os detalhes que o anjo deu, isto é, as explicações, a gente vai ainda ficar mais um tempinho aqui na introdução. Porque, olha, as lições que nos aguardam quando a gente adentrar a esta explicação do anjo, vamos ficar inteirados de alguns mistérios que envolve esse texto, que envolve o tempo do fim. Sempre é bom lembrar que o apóstolo não foi chamado para ver a prostituta, esta mulher que está montada sobre a besta, mas ele foi chamado para ver a condenação dela. E então, o anjo, que sabia que a imagem seria uma imagem escabrosa, João foi então, não no físico, não com o seu homem natural. Você sabe que o nosso homem natural é perigoso às vezes. Nós incorremos no perigo de olharmos as coisas de Deus com um olhar natural. E as coisas de Deus, elas devem ser olhadas com olhos espirituais. Lembrem que o apóstolo Paulo alertou, nos informou sobre isso. Ele disse: o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque
elas se discernem espiritual, mas o homem espiritual discerne bem tudo, e ele por ninguém é discernido. Tá, mas aqui, na questão em voga, ainda é muito mais sério, visto tratar-se de algo pertinente ao tempo do fim, e com tanto ou tantos enigmas, João foi levado pelo anjo ao deserto em espírito. Lembremos sempre que Deus tem um desejo muito grande que os profetas dele sempre teve, e hoje muito mais, que os profetas dele entendam seus mistérios. Vamos lembrar de Daniel. Naquela ocasião, ali, Daniel 8:14, quando Daniel se encontrou diante de uma visão muito complexa, que ele perguntou, ele viu a abominação desoladora, a situação do templo dos judeus, aquele lugar santo para eles, sob o domínio de um rei iníquo, a chamada abominação desoladora, que o próprio Jesus Cristo fez menção dela mais tarde no seu sermão profético, Mateus 24:15. E o anjo perguntou, aliás, Daniel perguntou, até quando vai durar todas essas coisas? Isto é, ele estava também assustado, admirado com o colapso do templo, a situação abominável, pois o rei grego tinha colocado lá no altar do templo a imagem do seu padroeiro. E quando Daniel perguntou, porque ele não entendia aquilo ali, Deus falou para o anjo Gabriel. Olha o anjo novamente. Anjo, na profecia, quer dizer mensageiro. Deus falou com o mensageiro Gabriel. Vai lá. Daniel não entendeu. Vai lá, explica para ele o que quer dizer tudo que ele está vendo. E é incrível. O anjo Gabriel chegou e disse claro para ele, tudo isto que você está vendo se refere ao tempo do fim. Foi um fato histórico. Aconteceu tudo aquilo ali? Sim, aconteceu. Mas Deus estava dizendo que tudo aquilo era aquele rei idólatra, sanguinário, abominável, era um protótipo do anticristo. Porque Daniel estava vendo ali, Deus estava como que a dizer, isto acontecerá também no tempo do fim. Mas o que eu quero destacar aqui é o desejo de Deus de revelar ao profeta o mistério que ele estava vendo
E é o mesmo caso de João na ilha de Pátimos. Aquele velhinho de quase 90 anos, preso na ilha de Pátimos, por aquele rei pagão, aquele rei que dirigia aquele império pagão, podre, iníquo, idólatra, o Império Romano. E ali naquela ilha solitária, então, Deus, no desejo de dizer tudo sobre a mulher, a prostituta bem vestida e a besta que ela estava montada, aquela besta de 7 cabeças e 10 chifres, aquela besta ornamentada, aliás, e carregava aquela mulher ornamentada de ouro, pedras preciosas, pérolas, mas que tinha na sua mão um cálice de ouro, que bonito, né? Um cálice de ouro. Mas olha, o conteúdo era os restos das abominações da prostituição ou das prostituições daquela prostituta. E Deus, sabendo que era muito forte o que ele ia revelar, então levou o profeta ao deserto em espírito. E a gente ainda vai ver que esta mulher, além de tudo, ela tinha uma marca na testa. Olha, os próximos vídeos prometem. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.